Bem-vindo ao nosso canal militar sobre os últimos acontecimentos na guerra liderada por Israel. Você pode se inscrever para ficar atualizado. A faixa de Gaza está enfrentando tempos difíceis devido às ações do grupo Hamas. As forças israelenses, conhecidas como IDF, estão realizando ofensivas tanto ao norte quanto ao sul da região, tornando difícil para o Hamas se manter em uma posição constante nos túneis subterrâneos. Cerca de 40% das áreas estão sob controle das IDF e há relatos de perdas significativas para o Hamas, especialmente no norte de Gaza. Um vídeo compartilhado pelo serviço secreto mostra a situação crítica do Hamas, com tropas israelenses neutralizando terroristas em um grande túnel no norte de Gaza. Essas imagens destacam a difícil situação que o Hamas enfrenta na faixa de Gaza durante este conflito. Pela primeira vez, as imagens mostraram claramente que o interior dos túneis estava muito sujo e não oferecia condições higiênicas adequadas para viver. A presença de reféns mantidos à força pelo Hamas nessas condições nos túneis ilustra a justificativa das ações das IDF. As identidades dos membros do Hamas mortos durante as operações organizadas pela IDF na faixa de Gaza foram reveladas. A Brigada do Norte e a unidade de elite Yar Halum do Corpo de Engenharia foram cruciais nessa última operação no norte de Gaza, resultando na neutralização de terroristas responsáveis por crimes contra Israel. Após essa operação, o Hamas sofreu danos significativos, perdendo mais de 500 túneis e mais de 6.000 armas, o que começou a enfraquecer a organização. Além disso, os mais de 15.000 ataques aéreos da Força Aérea IDF também contribuíram para forçar o Hamas a se render. Todos esses fatores estão levando ao colapso da organização terrorista na faixa de Gaza. O Hamas agora está agindo com menos ousadia em seus ataques terroristas, tentando manter um perfil mais discreto. Aqueles que apoiam o Hamas também estão conduzindo suas atividades secretamente, evitando se destacar tanto quanto no início da guerra. No entanto, as Forças de Defesa de Israel, IDF, estão adotando medidas inesperadas para expor as atividades dos apoiadores secretos do Hamas. Recentemente, as IDF anunciaram que soldados na faixa de Gaza descobriram armas escondidas pertencentes a um membro do parlamento do Hamas. Isso incluiu RPGs, rifles de assalto e todas as licenças associadas. Essas descobertas destacam a extensão do envolvimento de líderes políticos proeminentes do Hamas em atividades terroristas militares. Isso evidencia que, na prática, o braço político do Hamas não difere muito de uma organização terrorista convencional. A comunidade internacional deve considerar o direito de cada Estado em defender seus interesses nacionais e independência, evitando apoiar organizações terroristas em suas fronteiras. Quanto à duração da guerra, o ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, afirmou que a guerra contra o Hamas em Gaza poderá se prolongar por mais do que alguns meses, uma avaliação que foi considerada razoável pela delegação dos IEUA. O grupo terrorista Hamas é uma organização que se preparou para lutar contra Israel por mais de 10 anos, estabelecendo-se tanto no subsolo quanto acima do solo. Dada a complexidade de sua infraestrutura, destruí-los não é uma tarefa fácil, e é normal que leve algum tempo para limpar completamente a faixa de Gaza desses elementos terroristas. O governo israelense demonstrou astúcia e determinação nessa questão, tomando medidas importantes. O parlamento israelense aprovou um aumento de 7 bilhões de dólares no orçamento de 2023 para cobrir os custos da guerra em Gaza. Esse financiamento adicional será destinado ao ministério responsável pelos assentamentos na Cisjordânia, bem como para defesa, saúde, sistemas de combate a incêndios e compensações para famílias deslocadas. A decisão foi tomada com 58 membros do Knesset a favor e 48 contra. Embora o apoio internacional seja um fator importante, o ministro das Relações Exteriores de Israel, Eli Cohen, afirmou que a guerra continuará, independentemente do apoio estrangeiro. Cohen deixou claro que a rendição seria vista como um presente para o Hamas, indicando a determinação do governo israelense. Além disso, mais de 500 membros do Hamas se renderam recentemente às forças IDF em Gaza, destacando a pressão crescente sobre a organização terrorista. Israel está avançando para destruir o Hamas, tanto subterraneamente quanto em operações no solo. Autoridades americanas, incluindo Jake Sullivan, conselheiro de segurança nacional, instaram Israel a mudar para operações mais direcionadas em Gaza, alertando sobre as dificuldades de uma prolongada governança pós-conflito na faixa de Gaza. A relação entre os Estados Unidos e Israel tem enfrentado desafios. Quanto às vítimas civis, a pressão dos Estados Unidos para que Israel cesse as hostilidades na região, preferencialmente em semanas,
A administração Biden apoia os esforços de Israel para destruir a capacidade militar do Hamas, mas enfatiza a importância de salvar vidas civis. Biden afirmou que é importante continuar perseguindo o Hamas, mas com mais cautela. As autoridades dos Estados Unidos consideraram a visita como uma oportunidade para discutir a transição para uma situação menos violenta no conflito entre Israel e o Hamas. Sullivan, conselheiro de Segurança Nacional do EUA, não emitiu um ultimato a OAS e israelenses, e o secretário de Estado Antony Blinken indicou há 2 semanas que as operações de alta intensidade devem terminar em semanas, não meses. A conversa construtiva entre Sullivan e líderes israelenses abordou a transição para uma fase menos intensa do conflito. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, expressou gratidão à OAS e Estados Unidos pelo fornecimento contínuo de munições, apoio na ONU e assistência no retorno de detidos sequestrados pelo Hamas. Netanyahu afirmou inequivocamente que Israel continuará a guerra até cumprir todos os seus objetivos. O ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, afirmou que o conflito entre Israel e o Hamas continuará por mais alguns meses. Ele destacou a complexidade da situação devido à infraestrutura construída pelo Hamas ao longo de uma década, tanto subterrânea quanto acima do solo, dificultando a destruição. A visita do conselheiro de política externa de Biden ocorreu em meio a críticas mais intensas do presidente do EUA ao governo israelense. Sullivan, juntamente com outras autoridades do EUA, está instando as forças de defesa de Israel a modificar sua estratégia em Gaza, transitando para operações mais focadas em munições especiais menores e operações de inteligência. A conclusão do combate ativo está sendo aguardada pelos Estados Unidos, já que causou um impacto significativo. Sullivan, na terça-feira, informou ao Conselho de CEOs do Wall Street Journal que discutiria o cronograma de Israel em relação ao número de vítimas inocentes. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, afirmou na quinta-feira que não especificaria quando isso ocorreria e que Sullivan não emitiu ultimatos a OAS israelenses. Kirby mencionou que prefeririam não informar antecipadamente o Hamas sobre os desafios que enfrentariam nas próximas semanas e meses. Ele explicou que o EUA tem persuadido as forças de defesa de Israel a realizar operações mais pequenas e orientadas por inteligência contra os líderes do Hamas, com menos ataques aéreos intencionais do que caracterizaram a campanha de Israel desde o início das operações em resposta ao massacre de 7 de outubro pelo Hamas. Kirby recusou-se a entrar em detalhes sobre outros conselhos. Os EUA compartilharam informações com Israel, cientes da hesitação do governo israelense em seguir todas as recomendações. Há relatos de reconsideração de estratégias militares para reduzir danos civis, com um pedido de mais assistência humanitária em troca do cessar das hostilidades. Internamente, há oposição ao apoio dos EUA a Israel, incluindo pedidos de cessar fogo que foram negados, mas uma pausa para a libertação de reféns e ajuda humanitária. Os EUA pressionam por reformas na autoridade palestina, visando eficiência, enquanto analistas veem potencial para um acordo entre Biden e Netanyahu. Em meio aos escombros da guerra, que as lágrimas derramadas germinem sementes de compreensão, cultivando um amanhã onde a paz floresça sobre as cicatrizes do passado. Obrigado por assistir até aqui, até a próxima!